Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, vamos ler hoje. Uma palavra conhecida do povo de Deus. Amém? Você que puder compartilhar essa live, por gentileza, para que mais vidas possam ser alcançadas. Compartilhem. Amém? Compartilhem. Você que está chegando, a paz de Cristo, uma boa noite. Você que está aqui na rolagem, você que está na FOIU, atente para a palavra. Amém? Estamos vivendo uma época onde o pecado se tornou comum, não normal. Comum. Onde o errado se tornou certo. Ok? E nós vamos ver na palavra de Deus hoje o que a palavra fala para conosco. Em nome de Jesus. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo essa palavra para a igreja de Corintos. É claro que hoje nós não somos a igreja de Corintos, mas a palavra de Deus é para nossas vidas hoje. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Amém, queridos? Eu quero que vocês atentem para essa palavra aqui. Quando eu comecei a caminhar no Evangelho, eu lembro que eu estava no meu plantão, no meu trabalho, e o responsável do meu plantão, ele me fez uma pergunta assim. Na época eu estava começando a caminhar, e ele falou assim: Luiz, você bebe bebida alcoólica? E eu disse assim, olha só o que eu respondi: a minha religião não permite. Eu estava no começo da minha caminhada. A minha religião não permite. E aí ficou aquele vazio. E aí passou-se o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui ensinado na minha caminhada, no início, lá atrás, eu fui ensinado que o crente, ele não podia beber. Que o crente, ele não podia fumar. Mas só que, quando eu olhei para essa palavra aqui, quando essa palavra esteve diante de mim, todas as coisas me são lícitas. Lícitas. Todas as coisas eu posso. Eu fiquei refletindo. Eu falei, peraí. Eu posso fumar um cigarro. Eu posso beber uma cerveja gelada. Eu posso ter uma amante na rua. Eu posso me masturbar, assistir pornografia. Eu posso mentir. Eu posso roubar. Eu posso cometer homicídios. Eu posso idolatrar uma imagem, o homem. Eu posso ir na feitiçaria, fazer parte da feitiçaria. Eu posso. Mas a questão é, a palavra diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eita glória! Entenderam? Todas as coisas nós podemos fazer. O cristão, ele não está preso. Não. O cristão não está preso. Porque nós vivemos no meio da Babilônia. Vivemos no mundo caído pelo pecado. A decisão é nossa. Eu posso pecar.
como é que história é essa? A minha religião não permite. Primeiro que Cristo não é religião. O Evangelho não é religião. O Evangelho é salvação de almas. Amém? O Evangelho é salvação de almas. Eu posso pecar sim. Eu posso me envolver com as coisas do mundo sim. Eu posso. Você também pode. Mas a pergunta é, convém? Convém? Agrada a Deus? Essa é a questão. Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a decisão é minha, se as minhas escolhas convêm ou não com a palavra. São as minhas escolhas. Amém, queridos? Eu quero que vocês entendam isso. É uma questão de escolha. Deus, ele deu ao homem, como a mulher também deu, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Em momento algum, o evangelho de Cristo te prende. Em momento algum, o evangelho, ele te amarra. Não, queridos, nós somos livres em Cristo. Nós somos livres em Cristo. Agora, não podemos confundir a liberdade em Cristo com a liberdade para pecar. Era isso que Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém ao Evangelho, nem tudo convém ao Espírito Santo. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha aí, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. O que significa? Eu não vou me deixar ser dominado pelo pecado. Eu não vou me deixar ser dominado pela prostituição. Eu não vou me deixar ser dominado pela masturbação. Eu não vou me deixar ser dominado pela feitiçaria. Eu não vou me deixar ser dominado pelo cigarro, pelas drogas, pelo adultério. É isso que Paulo está ensinando aqui para essa igreja de Corinto, que nós somos livres em Cristo, mas não para servir ao nosso próprio prazer. Nós somos livres em Cristo para servi-lo, para adorá-lo, para viver uma vida em abundância, mas não para satisfazer as nossas vontades. Amém? Irmã Gisele, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito, meu irmão. Tudo é lícita, minha irmã. Tudo. Tudo é lícito. Tudo. Começamos aqui com 12, fomos para 20 vidas. Estamos em 5. Tudo é lícito. Ninguém é obrigado a ouvir o Evangelho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é isso que precisamos entender, que a palavra de Deus, ela não nos amarra. Cristo, ele nos liberta, mas não nos coloca uma viseira nos olhos. E não coloca algo para prender a nossa visão somente em uma direção. Não, nós somos livres. É o direito de escolha. É o direito de escolha. A escolha é minha. Se eu vou sair daqui agora, após a mensagem, e vou cair no bloco de carnaval, a escolha é minha. A escolha é minha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas todas as coisas. Mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, e se tornou uma nova criatura, tem esse entendimento consigo. Tem esse entendimento. De não entristecer o Espírito Santo de Deus com as atitudes. De não entristecer o coração de Deus com os desejos, os pensamentos. Amém? A escolha sempre é do homem. Ou seja, a escolha sempre é nossa. Sempre é nossa. Eu escolho se eu quero colocar na minha casa um filme de terror,
Tudo me é lícito. Eu escolho se eu quero trazer para minha casa uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, de uísque. É escolha. Tudo me é lícito. Eu escolho se eu vou ligar o televisor no canal que está passando a novela. Tudo me é lícito. Eu escolho. Se eu vou assistir Big Brother, A Fazenda, eu escolho. Todas as coisas me são lícitas. Tudo me é lícito. Tudo. Agora, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. É aí que está. Eu te faço uma pergunta hoje. As escolhas que você tem feito convêm ao Evangelho de Cristo? As escolhas que você tem feito convêm ao Espírito Santo de Deus? O que você tem colocado... Eu vou falar, Jesus. O que você tem colocado dentro da tua casa convém ao Espírito Santo? O que os teus olhos têm visto convém ao Espírito Santo? O que os teus ouvidos têm ouvido convém ao Espírito Santo? O que os teus lábios têm proferido, as palavras que saem da sua boca, convém ao Espírito Santo? Os teus pensamentos convêm ao Espírito Santo? O desejo do teu coração, o que maquina, convém ao Espírito Santo? Aonde os teus pés te levam apressadamente, convém ao Espírito Santo? Aonde você está colocando a mão, convém ao Espírito Santo? Amém, queridos? Precisamos refletir sobre isso. As nossas escolhas convêm? Isso aqui, ó. As nossas escolhas, as suas escolhas, convém isso aqui? O seu modo de viver convém a palavra? O seu dia a dia dentro do seu lar, com a sua família, com a sua esposa, seu marido, seus filhos, convém ao Evangelho? Aonde você está no local de trabalho, o seu modo de agir, a sua atitude convém com a palavra do Senhor, convém com o Espírito de Deus? É isso, queridos. Aonde você está no ônibus, no trem, no metrô, na faculdade, eu não sei, no mercado, na padaria, na farmácia, as suas atitudes naquele lugar convêm ao Espírito Santo? Porque a palavra diz que todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Nem todas. Nem todas, querido. Então é uma questão de escolha. Eu posso mais tarde ligar e assistir o desfile das escolas de sambas, torcer pelas escolas de samba, eu posso. Mas a pergunta é, convém ao Espírito Santo? Isso vai edificar a minha vida? Isso vai agregar algo de Deus na minha vida? Isso vai fortalecer o meu espírito? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso aqui é o quê? Lembra do fruto do Espírito? Conhece o fruto do Espírito? Você já ouviu falar no fruto do Espírito? Não? Vamos ouvir agora. Gálatas. Amém? Livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O último fruto do Espírito. Em algumas Bíblias está temperança e outras domínio próprio. É a mesma coisa, mas eu vou ficar com o domínio próprio. Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio. É o último fruto do Espírito. Talvez na sua Bíblia pode estar escrito temperança, dependendo da tradução, mas é a mesma coisa. Amém? Eu vou ficar com domínio próprio. A qual Paulo está dizendo aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É o domínio próprio. É nós termos o domínio próprio. O fruto do Espírito. É algo que não é falado mais dentro das igrejas. Domínio próprio. Por quê? Porque o domínio próprio é que nos faz resistir, não querer fazer aquilo que não convém. Sabemos que podemos fazer, mas com o domínio próprio em nós, o fruto do Espírito, nós não faremos. Você lembra quando Deus disse, você lembra quando Caim, está em Gênesis 4,
quando Caim ele se irou contra o seu irmão Abel, por conta da inveja, por conta da raiva que ele teve, a ira contra o seu irmão Abel. E aí houve um desejo no coração de Caim. Está em Gênesis 4, versículo 7. Estou aqui com a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 4, versículo 7. E houve um desejo no coração de Caim contra seu irmão Abel. Olha o que Deus disse para Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. É Deus falando com Caim, face a face. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, olha só o que Deus diz para Caim. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. O fruto do Espírito. Mas aqui Abel não conhecia o fruto do Espírito. Mas o que Deus estava dizendo para Caim aqui? O final do versículo 7. O pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. É dominar. Deus estava dizendo para Caim aqui que ele podia dominar. Todas as coisas me são lícitas. Ele poderia cometer o assassinato contra seu irmão Abel. Ele poderia, sim. Todas as coisas me são lícitas. Mas Deus estava falando para Caim: Caim, você pode dominar. Esse desejo, esse sentimento no teu coração contra o teu irmão Abel, você pode dominar. Você precisa querer dominar. E é isso que Paulo vem dizendo para a igreja de Corinto. E é isso que a palavra de Deus fala para mim e fala para você hoje. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O cristão que nasceu da água e do Espírito, que não vive mais como vivia no passado, ele pode fazer coisas erradas. Se ele quiser fazer, ele pode. Mas se ele tem um Espírito Santo dentro dele, ele sabe que aquelas coisas não agradam a Deus. Ele sabe que aqueles atos não agradam a Deus. Ele sabe que aquelas atitudes entristecem o Espírito Santo de Deus. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Como eu disse, nós somos livres em Cristo, mas não para servir ao nosso corpo, não para servir os nossos desejos, não para fazer a nossa vontade. Somos livres em Cristo para adorá-lo, para glorificá-lo, para servi-lo, fazer conforme a sua vontade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas, querido. Nem todas. Amém? E a palavra vai dizendo: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha só. O fruto do Espírito. Domínio próprio. Temos que buscar em Deus os frutos do Espírito. E o domínio próprio é muito importante. Por que que muitos irmãos e irmãs estão caindo, estão cedendo ao pecado? Porque não tem consigo a temperança, o fruto do Espírito, o domínio próprio. Não tem. Ah, irmão Luiz, você está dizendo que você é de ferro? Não, querido, eu sou de carne igual você. Sou de carne. Se eu não buscar o Espírito Santo sobre a minha vida, se eu não buscar a graça de Deus, se eu não pedir perdão pelos meus pecados, se eu não me mergulhar na palavra, em oração, eu não terei força para vencer o pecado. Amém? E é isso que o Senhor está nos ensinando hoje, por meio da sua palavra. Todas as coisas me são lícitas. Todas. E aí vemos hoje um ensinamento errado, ensinando o povo a pecar contra Deus. Eu já vi vídeos aí de pregadores, pastores, líderes, ensinando o povo que beber cerveja não é errado, que beber vinho não é errado, porque eles não acham base na Bíblia. Realmente não está escrito na Bíblia que você beber bebida alcoólica é pecado, não está escrito. Mas eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto da bebida alcoólica. A minha vida era só tristeza quando eu vivia nessa vida. E Cristo me libertou, me deu uma nova vida. Paulo disse: vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e aquele que o destrói, Deus
também o destruirá. Então, quando eu estava naquela vida de bebedice, eu estava destruindo o templo de Deus na minha vida. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, irmão Luiz, mas tem que estar escrito na Bíblia. Querido, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Nem tudo convém, nem tudo edifica. Eu já vi ensinamentos, pastores ensinando o povo que ele pode ouvir música secular, música pagode, funk, pode ouvir, que não tem nada a ver. Queridos, o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é adorado por meio dos louvores. Os louvores cristocêntricos. Como é que eu vou colocar um pagode dentro de casa? Um hip hop, um sertanejo, uma pisadinha e vou estar adorando a Deus? Ah, irmão Luiz, mas é um pagode gospel. Ah, é um hip hop gospel. Ah, é um forró gospel. Querido, não existe isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Devemos salmodiar o Senhor com cânticos e hinos espirituais. Como é que eu vou adorar a Deus com um pagodinho gospel? Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. É só a gente, parar e pensar um pouquinho. Se o Senhor me tirou daquela vida de pagodeiro, de hip hop, de funk, e hoje eu estou aqui adorando a Deus com funk, com pagode, com hip hop, não faz sentido. Nosso Deus é santo, querido. É santo. 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano, a palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, querido. Eu tenho que deixar. Paulo disse em Filipenses que ele repudiou tudo para ganhar a Cristo. Paulo se desfez de tudo para ganhar a Cristo. Nós temos que deixar as bagagens do passado para trás e seguir à frente para o alvo, para Cristo. Amém? Mas por que o hip hop seria errado? Querido, a questão é o seguinte: Deus é santo. Como eu acabei de dizer aqui, devemos adorar a Deus com louvores e cânticos espirituais. Amém? Com louvores cristocêntricos. Como é que eu vou sentir a presença de Deus com hip hop gospel? Me responda alguém aí, se isso é possível. Como é que eu vou sentir a presença de Deus ouvindo um pagode gospel? Como é que eu vou sentir a presença de Deus ouvindo um hip hop metaleira? Como é que eu vou sentir a presença de Deus ouvindo um heavy metal gospel? Como é que eu vou sentir a presença de Deus ouvindo uma pisadinha gospel? Um sertanejo gospel? Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Um exemplo disso, os hinos da harpa cristã. São hinos cristocêntricos. Eu falo isso por experiência própria que eu vou falar aqui para vocês. Eu já me vi em batalhas espirituais após orar por vidas. E Deus ali entrar com poder e glória e fazer algo novo na vida daquelas vidas. E após eu orar por aquelas vidas, eu senti um peso na minha mente muito grande, era uma batalha espiritual. E eu cheguei em casa e a minha esposa falou assim: o que foi? Eu falei: não foi nada. E a minha mente latejando, mas eu sabia que era uma batalha espiritual. Foi quando eu coloquei um hino da harpa. Se eu não me engano, foi aquele: há poder, sim, no meu Salvador. Há poder no nome de Jesus. Eu não sei a letra, amém? Se alguém souber, coloca qual hino aí. Há poder no nome de Jesus. Eu comecei a ouvir aqueles hinos da harpa, sabe, fervorosos, cheio da presença. E aí, aquele embaraço, aquela batalha que estava na minha mente espiritual, aquilo começou a se dissipar. Quanto mais eu ouvia os hinos da harpa cristã, a minha mente ficava em paz. Ou seja, aquela batalha ia cessando.
Agora me responda, como é que isso seria possível? Eu escutando um heavy metal gospel, um hip hop gospel, um pagode gospel. Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Não faz sentido. Quando começamos a ler a Bíblia, começamos a ter entendimento da palavra. Sim, Ana Beatriz, é isso mesmo. Está certíssimo. Está certíssimo. É isso mesmo, é ler a Bíblia. É buscar conhecimento. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 7. O profeta, por meio do Espírito de Deus, diz assim: o meu povo perece, ou o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Não o conhecimento da terra, não o conhecimento humano, mas o conhecimento das Escrituras. Amém? O conhecimento das Escrituras, a Bíblia. Por isso que temos que ler a Bíblia. Por isso que temos que meditar na palavra. Por isso que é de extrema importância, meus irmãos, buscarmos conhecer a Bíblia para não sermos enganados. Por isso que a palavra diz: tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não se deixe dominar pelo engano, não se deixe dominar pelo pecado. Não se deixe, queridos, não se deixe. Não se deixe. Amém? Não se deixe. Se volte para a palavra, se firme na palavra. Irmã Jaqueline Gomes, a paz do Senhor, hino da harpa 491. Amém, esse mesmo. É esse hino aí. Muito lindo esse hino. E cheio da presença, cheio da unção. Foi esse hino aí que, quando eu comecei a ouvir, em meio àquela guerra espiritual na minha mente, eu senti a paz de Cristo. Toda a guerra espiritual foi caindo por terra. Eita glória! Porque aonde a presença de Deus se manifesta, algo novo acontece. Amém? É isso aí mesmo. Então não tem como, irmãos. O que eu estou falando aqui não é de mim. É testificado pela palavra. Agora, precisamos ouvir a palavra. A palavra nos dá conhecimento, a palavra nos dá direção. A palavra nos mostra o que devemos e não devemos fazer. Amém? Só para poder testificar o que eu estou falando aqui sobre músicas, canções, de como devemos ouvir. Livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Amém? Versículo 19. Olha como devemos estarmos diante de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha só. Então cai por terra todo engano, todo ensinamento errado, que o cristão pode ouvir música secular sim, que o cristão pode ouvir um pagode sim, que o cristão pode ouvir uma música romântica sim. Está aqui na Bíblia. E cai por terra também essa história de pagodinho gospel, rock gospel, pisadinha gospel. Cai por terra. Aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, ele tem que viver como está escrito aqui em Efésios 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos. Palavra. Salmos é o quê? A palavra. A palavra. Então o cristão, ele tem que andar falando da palavra. Palavra. Amém? Falando entre vós, a conversa do cristão, palavra. Tem que ter palavra. Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aqui não está dizendo, falai entre vós com salmos e pagode gospel, hip hop gospel, pisadinha gospel. Não, queridos. O cristão tem que salmodiar ao Senhor. Então não faz sentido eu colocar na minha casa um pagode gospel, um hip hop gospel, e eu dizer assim, eu estou sentindo a presença de Deus nesse pagode gospel, eu estou sentindo a presença de Deus nesse forrozinho gospel, nesse sertanejo gospel. Queridos, não, meus irmãos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 10, capítulo 6, versículo 11, no final do versículo 11, que o diabo ele é astuto e é sagaz. O diabo ele quer imitar as coisas de Deus.
É só olhar para a Bíblia. É só olhar para a Bíblia. O diabo imita os dons do Espírito. Ele não vai imitar as canções. Você acha que o diabo vai produzir um louvor de excelência? Um louvor cheio do Espírito que exalte a Deus? É claro que não, queridos. Ele vai usar de astúcia, de cilada. Amém? Ele é o enganador. E aí o que ele promove no coração do homem? Esses ritmos, esses hits que são do mundo. O pagode é do mundo, o hip hop é do mundo, o sertanejo é do mundo, o rock é do mundo. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, uma igreja heavy metal, rock, pauleira. E ali a pessoa falando, não, mas a minha filhinha, a criancinha, a minha filhinha sente paz quando eu estou nesse lugar. Só barulheira, aquele rock pesado. E tinha o altar, tinha um púlpito, e tinha quem pregasse, mas tudo em forma de rock. Meus irmãos, fujam do engano do diabo. Fujam da cilada do diabo. Fujam, queridos. Temos que se apegar a isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A palavra. Aqui tem os metaleiros de Deus. É isso aí, irmã Márcia. É isso mesmo. Isso mesmo. Isso tudo são obras do diabo. Para enganar o homem. Para enganar. Se a gente não estiver firmado na palavra, se a gente não estiver em Cristo, a gente será enganado pelo diabo. O diabo enganou seres espirituais lá no passado, no Éden, Adão e Eva. Seres que não conheciam o pecado, o engano. Eles não conheciam o bem, não conheciam o mal. Eles foram enganados. Eles só conheciam a Deus. Amém? Eles só conheciam a Deus. Somente a Deus. E foram enganados. Eu e você, se não vigiarmos, seremos enganados. Seremos enganados. Amém? Uma coisa que eu vou dizer aqui é muito verdade, queridos. Vigiai. Vigiai. Porque o dia do arrebatamento está próximo. O dia está próximo. Eu não sei, nem Cristo sabe, nem os anjos. Somente o Deus Pai que sabe. Mas, amém, queridos? Mas é chegada a última hora. Estamos vivendo o tempo da operação do espírito do erro. O que você vê hoje mais aí é engano. E ele vem parecido como algo que fosse de Deus. Vigiai, meus irmãos. Vigiai. Paulo foi bem claro quando ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo, tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo falou aqui, meus irmãos, é questão de nós, raciocinarmos. A palavra está aqui, A palavra é a bússola. A palavra é o nosso guia. A gente erra porque quer. Porque temos a palavra. Amém? Nós temos a palavra. Por que muitos crentes estão sendo enganados pelo diabo? Porque tem a palavra em suas mãos, mas não usam a palavra, não leem a Bíblia. Suas Bíblias só ficam fechadas ou abertas no Salmo 23 ou no Salmo 91. E não é dessa forma que devemos viver. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, pare um pouco de se alimentar fisicamente e alimente o teu espírito também. Alimente o teu espírito. Busque conhecimento na palavra. Não caia nas lábias de homens mentirosos sem o Espírito de Deus. Não caiam em ensinamentos errados. Fujam dos falsos profetas. Fujam dos falsos pastores que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Acautelai-vos, disse Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 15.
Fujam desses ensinamentos que não convêm. Fujam desses ensinamentos que não edificam. Fujam desses ensinamentos que não trazem a palavra verdadeira para a sua vida. Fujam. A Bíblia está aqui, meus irmãos. Tudo que foi dito está na Bíblia. Está na Bíblia. É só nós buscarmos conhecimento. Ah, irmão Luiz, eu não sei ler a Bíblia. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ah, irmão Luiz, toda vez que eu abro a Bíblia me dá sono. Peça ajuda ao Espírito Santo. Persista. Amém? Persista. Persista. Amém, queridos? Então é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos conhecimento na palavra, meus irmãos. É tempo. Está aqui, ó. O povo se embaraçando com coisas que não convém. O povo de Deus entrando em lugares que não convém. O povo de Deus fazendo coisas que não convém. O povo de Deus olhando coisas que não convém. O povo de Deus ouvindo coisas que não convém. O povo de Deus falando coisas que não convém. Pensando, desejando coisas que não convém. É lícito, mas não convém. É lícito, mas não me deixarei ser dominada por elas. Antes serei dominado pelo Espírito Santo. Antes serei dominado pela palavra. Amém, queridos? Então, não se deixe ser dominado pelo pecado. Não se deixe. Não se deixe. Não se deixe. A palavra. Uma coisa que eu sempre digo aqui. E eu vou morrer dizendo isso. A base da igreja é a palavra. É a Bíblia. A base da igreja é a Bíblia. O povo perece. O povo é enganado por falta de conhecimento. Por preguiça. Comodismo. Não querem ler Bíblia. Só querem ouvir da boca dos homens e guardar no coração. Não querem ler a Bíblia. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você aprende. Cuidado com quem vos ensina. Cuidado. Cuidado. Amém? Cuidado. A palavra de hoje é 1 Coríntios 6, versículo 11. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tudo é lícito, querido. Tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Cuidado. Amém? Cuidado. Eu vou repetir. O diabo é astuto e é sagaz. Vigiai. Vigiai. Estamos no período da festa da carne. O carnaval. E aí o que vemos hoje? Bloco de escola de samba gospel. Trio elétrico gospel. Ah, irmão Luiz, mas está fazendo a obra. Ah, irmão Luiz, mas está evangelizando. Ah, irmão Luiz, está ganhando almas. Tá mesmo? Tá mesmo? Paulo disse o quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Queridos, temos que ter sabedoria. Temos que ter discernimento de espírito. A festa é mundana, é carnal. Milhares e milhares de demônios, principados e potestades estão reunidos num só lugar para causar destruição. E aí a pessoa vai para esse bloco de carnaval. Vou evangelizar.
Vou montar um bloco de escola de samba gospel. Isso não existe, querido. Isso não existe. Vigia. Vigia. A igreja nunca se envolveu com isso. A igreja nunca se envolveu com pecado. A igreja nunca se envolveu com as práticas mundanas. Não, queridos. Não. Quer evangelizar? Se prepare, se consagre, se encha do Espírito Santo, jejue. E aí sim, vá no meio do povo evangelizar, panfletando, com a sua Bíblia na mão, cheio do Espírito Santo, cheio do fruto do Espírito, a temperança, domínio próprio. Agora, ficar lá no meio, com bandeira, com tambores. Não, queridos. Não. Isso não é evangelho. Evangelizar, biblicamente, amém. Ganhar almas, amém. Agora, bloco de escola de samba, isso não é do Senhor. Isso é, sabe de onde que é? Aqui, ó. Da carne, querido. Da carne. Todas as coisas me são lícitas. É isso aqui, ó. O povo faz o que quer. O Espírito Santo só habita onde tem obediência à palavra de Deus. Amém? Eu vou repetir. O Espírito de Deus habita onde tem obediência à sua palavra. Tem? Então tudo é lícito, querido. Tudo é lícito. Podemos fazer todas as coisas. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Nem tudo edifica. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Amém? Estamos vivendo um tempo. Eu estava até falando com meu filho, com os meus filhos mais cedo hoje pela manhã. Estava lendo o livro de Apocalipse. Fala sobre o trono branco, os juízos de Deus, o final de tudo. Está lá em Apocalipse. Apocalipse 20. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 22. Não, Apocalipse 22 não. Apocalipse 20. A partir do versículo 11. Fala sobre o juízo final. E eu estava falando para eles, falei, filhos, hoje o errado se tornou certo. O pecado se tornou comum. Não normal, porque o pecado não é normal, mas se tornou comum. Porque muitos estão aceitando o pecado. E o que me deixa mais triste é que muitos desses que estão aceitando o pecado, que aceitou o errado como certo, estão dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. São aqueles que têm isso aqui, ó, em suas mãos, ó. Mas não estão vivendo. Não estão praticando. Tem a palavra, mas não vive a palavra. Tem a palavra, mas não pratica a palavra. Tem a palavra, mas rejeita a palavra. Tem a palavra, mas não conhece a palavra. É a geração que estamos vivendo hoje. A geração do nada a ver. Tudo pode. Tudo pode. A geração que aceita tudo. Não todos, mas muitos. Ainda existem homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que buscam as coisas do alto, que têm discernimento e entendimento para viver essa palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe fazer separação do certo, o errado, o santo e o profano, o bem e o mal.
Amém, queridos? Começamos aqui com quase 30 pessoas. 30 vidas aqui. Estamos em 4. Glória a Deus por isso. Amém? Então, meus irmãos, esse é o tempo que estamos vivendo. Muitos não querem a palavra. Muitos não querem ouvir o Evangelho de Cristo. Muitos estão tendo nos seus ouvidos comichões, como Paulo disse. Comichões. Comichões. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai de encontro aonde tem pecado. A palavra de Deus vai de encontro aonde tem ferida aberta. A palavra de Deus vai de encontro aonde tem que haver conserto. E muitos não querem ouvir. Amém? Irmã Cláudia, Sofia, boa noite. A paz do Senhor. Bom, boa noite é aqui no Brasil, né? Aí creio que seja pela madrugada. Então, esse é o tempo, queridos. Vamos ouvir a palavra. Não queira ouvir mensagens para massagear o teu ego. Não queira ouvir palavras confortáveis. Não queira ouvir palavras que vão levantar o teu astral. Não, queridos. Ouça a palavra. Viva pela palavra. Morra pela palavra. Esse é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é libertação. Mas não para pecar. Livres para pecar. Não. Mas para vivermos livres do pecado. Do engano. Do engano. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, todas as coisas é lícito para a igreja, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas é lícita para você, crente, mas não se deixe dominar por nenhuma delas. Não se deixe. Não se deixe. Porque tudo que o homem plantar nessa terra, ele vai colher. É bíblico. Tudo que você semear, você vai colher. Se você semeia no Espírito, você vai colher no Espírito. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Reflita sobre isso. Se você investe no reino de Deus, haverá galardão para a sua vida. Agora, se você investir aqui na terra, no pecado, haverá uma sentença sobre ti. Haverá um juízo. Amém, irmãos? Então, vivamos a palavra. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É assim que devemos viver. Não sendo dominado pelo pecado. Não sendo dominado pelas coisas erradas. Mas se deixando ser dominado pelo Espírito de Deus. Pela palavra. Sendo cheio da graça do Senhor. É dessa forma, irmãos, que devemos viver. É dessa forma. Amém, queridos? É dessa forma. Então, vigiai, queridos. Vigiai. Estamos na semana do Carnaval. E o único interessado em que você se perca, em que você entristeça o Espírito Santo de Deus é o diabo. O único interessado. Em que você vá para a folia. Você que é mulher se vista de homem. Você que é homem se vista de mulher. Se embriague. Adultere. Use drogas. Se embriague. É o diabo. E lamentavelmente, muitos crentes estarão aí, embriagados, drogados, se prostituindo, adulterando, nesse carnaval aí. Eu disse muitos, não todos. Amém?
Não estou aqui julgando, não estou aqui apontando, não, queridos. Mas é uma grande realidade. A palavra diz, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Estamos vivendo uma geração onde o povo não quer mais orar. O povo não quer vigiar. E muito menos o povo quer jejuar. O povo não quer se santificar. O povo não quer se consagrar. O povo não quer se encher do Espírito Santo. Mas quer o vinho da libertinagem. E a palavra diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho, com o qual traz contenda ou libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo. Então nós temos que vivermos a nossa vida em um sentido só. Não importa que época seja, se é Natal, final de ano, Carnaval, não importa qual data seja, que festividade que terá, a nossa vida tem que ser em uma direção só, na palavra. Na palavra. Não importa qual evento que vai ter na cidade, a nossa vida tem que estar na palavra. Temos que olhar para Cristo, buscar a Deus. Não podemos nos distrair com os prazeres desse mundo. Não, queridos. Mas devemos andarmos com prudência, com sabedoria, com discernimento de espírito, na presença de Deus. Não podemos viver uma vida relaxadamente, mas devemos andar como prudentes e não como nécios, os que não sabem de nada. Essa palavra aqui, ela tinha que ser uma palavra somente para o ímpio, para o incrédulo, aquele que está na farra, na bagunça, no pecado. Mas hoje estamos vivendo um tempo onde a igreja de Cristo ela tem que ser evangelizada, a igreja de Cristo tem que ser pregada, a igreja de Cristo tem que ser ademoestada, exortada, dia após dia. Era para ser o contrário. A igreja que era para estar exortando, a igreja que era para estar levando a palavra, a igreja que era para estar mostrando para o mundo que o pecado é errado, mas hoje não. A geração que estamos vivendo é a geração a qual a igreja ela precisa ser evangelizada, ela precisa ser exortada. É necessário falar para a igreja que o pecado é pecado, que nada mudou. É necessário falar para a igreja hoje que Deus abomina o pecado e que Deus quer uma igreja santa. Esse é o tempo que estamos vivendo. Esse é o tempo. Tudo porque a igreja deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de meditar na palavra, deixou de obedecer, deixou de temer, deixou de se consagrar, de se separar para Cristo. E resolveu se embaraçar com as coisas desse mundo. Antes, outrora, o mundo ficava fora da igreja. Hoje, a igreja está fazendo questão de trazer o mundo para dentro de si. A igreja somos nós. Amém? Eu não estou falando do templo. Então hoje muitos estão trazendo o mundo para dentro de vossas vidas, de vossas casas. E está faltando o quê? A santificação, a santidade, o temor a Deus. Temor. Então, queridos, é tempo de repensar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma coisa. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, eu tenho a convicção e certeza, porque a palavra me garante isso. Estamos vivendo a geração do arrebatamento. É só olharmos os sinais. A geração do arrebatamento. Oh, glória. A geração do arrebatamento. Não haverá outra geração após dessa. Não.
As coisas estão intensas demais. Os sinais estão aí, ó. E o poder das trevas está operando rapidamente, porque sabe que o tempo do fim está próximo. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Não se deixe dominar pelo pecado. Não se deixe dominar pelo engano. Não se deixe dominar pelas astutas ciladas do diabo. Esteja, olho aberto, atento e em vigilância. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram presentes. Amém? Ouvindo a mensagem. Que Deus vos abençoe. Quero agradecer a vocês que curtiram a live. Vocês que compartilharam. Que Deus vos abençoe. No nome santo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. E lembrando, meus irmãos, busquem ao Senhor. Se encham de Deus. Busque conhecimento na palavra. Não fique somente por ouvir homens. Não fique. Não fique, queridos. Não fique. Mas fique com a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou terminando por aqui, porque não é por muito falar. E esse é o tempo, irmãos. Cuidado. Cuidado. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por elas. Por nenhuma coisa. Tá? Beijo no coração de vocês. A paz seja com todos. Amo vocês em Cristo. Agradeço a vocês também que começaram a seguir o perfil Luiz Alberto. Deus abençoe. Tá? Até a próxima. Fui.